Jesus compartilhar com você um texto que está no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 14 ao verso de número 17. Um texto assim muito lindo, um texto maravilhoso, um texto que Deus tem falado ao nosso coração. E eu acredito que nessa manhã, aliás, uma linda manhã, uma manhã abençoada, e nós somos privilegiados por estar aqui nessa manhã mais uma vez, né? Muitos não podem estar com a gente, muitos gostariam de estar aqui, mas não podem, e outros que poderiam estar, mas não estão. Mas louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, e você que veio, certamente Deus vai honrar a tua fé, o teu esforço por estar aqui nessa manhã. Livro de Mateus, capítulo 8, verso de 14 ao verso de número 17, a bênção de ter Jesus na nossa casa. Título da palavra é a bênção de termos Jesus na nossa casa. Olha o que o texto diz. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste ardendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e os curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, querido? Glória a Deus. Você pode sentar agora e ouvir a palavra do Senhor. Olha que impressionante a mudança desta casa. Olha o que Jesus quer fazer na tua casa. Olha o que Jesus quer fazer na minha casa. E quando eu estou me dirigindo à casa, lá na tua casa, sim. Não podemos aqui, né? Era uma casa, não. Mas claro que tem um sentido espiritual, e claro que pode ser essa casa, claro que pode ser o teu coração e a tua vida, mas vamos olhar para a nossa casa, para a nossa casa física, para a nossa casa material nessa manhã. A pergunta é: como está a tua casa? Você percebeu a mudança que houve? Jesus chega numa casa onde tinha uma pessoa enferma. E se tem uma pessoa enferma, logo você vai tentar vislumbrar essa casa. Uma pessoa está enferma na tua casa, tem música alta, tem alegria, tem felicidade lá na tua casa? Eu creio que não, né? Sim? Não vai estar, né? Vai estar um ambiente triste, um ambiente abatido. Agora Jesus chega nessa casa, tem uma mulher doente, então é esse o ambiente que Jesus encontra. Encontra uma casa doente, encontra uma casa deprimida, enferma. Agora o texto vai dizer que no final do dia, essa mesma casa que estava doente, que estava enferma, é uma casa que está curando pessoas. Dá para você dar uma glória a Deus, querido? Olha a mudança, olha a transformação. Uma casa por volta de 9 horas da manhã, enferma, doente, apática, 5, 6 horas da tarde, é uma casa transformada, é uma casa que está curando e libertando pessoas. Meu Deus, que mudança, que transformação. E é exatamente isso que Jesus quer fazer. Tua casa está doente? Jesus quer mudar esse quadro, Jesus quer mudar essa situação, mas para quê? Para que essa casa, no final do dia, seja uma casa que esteja abençoando vida, curando pessoas, transformando pessoas. A tua casa lá é uma casa que está enferma. Jesus quer fazer a mesma coisa, mas para um propósito, para que no final do dia, a tua casa lá seja um abrigo, seja um lugar de bênção e de transformação. O texto vai dizer, no verso de número 14, que quando Jesus chega na casa de Pedro, certamente Pedro convidou Jesus para estar na sua casa. Não vejo Jesus, poucas as vezes eu vejo Jesus dizendo: olha, hoje eu quero ir à tua casa.
Percebemos fazendo isso com o Zaqueu, mas não me lembro de outro texto, Jesus dizendo, eu quero ir na tua casa. Poucas as vezes Jesus se convida para ir na casa de alguém. Agora vejo muitas das vezes Jesus indo a lugares, não somente em casa, mas quando alguém o convida. Então Pedro aqui, Jesus chega na casa de Pedro, e certamente porque Pedro havia o convidado. E quando você convida Jesus para ir à tua casa, certamente ele vai, tanto a tua casa parede lá como a tua casa espiritual, mas precisa haver esse convite, você precisa convidar. Jesus não vai arrombando a porta, Jesus não vai sem ser convidado. A Bíblia diz isso, Apocalipse diz isso, diz que ele está à porta e ele bate. A porta de quem ali? A porta da igreja. A igreja são pessoas, e ele está do lado de fora batendo, e ele quer entrar, mas humildemente ele bate, e o texto diz que se alguém abrir a porta, ele vai entrar, e ele vai morar e vai cear na tua casa, e a tua casa vai ser uma casa de bênção. Então você precisa convidar Jesus para ir à sua casa. Convide, meu irmão, convide, diga: Jesus, vamos à minha casa hoje, Jesus, vamos tomar café comigo hoje, vamos almoçar comigo hoje. E você vai ver que se na tua casa estiver um ambiente carregado, doentio, você vai começar a ver uma transformação e uma mudança na tua casa. Agora, quando Jesus chega na casa de Pedro, veja, primeira coisa, o texto vai nos dizer que ele viu a sogra de Pedro ardente de febre. 38, quem sabe 39 graus de febre. E ele chega e ele vê. Como que ele vê se ele não tinha entrado até o quarto? Na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotente, como Deus onipotência, ele vê lá no quarto aquela mulher com febre, ardendo de febre, delirando de febre. A febre, querido, ela é um sintoma que o nosso corpo produz para nos alertar que tem algo de errado no nosso corpo. Esse é o propósito da febre. E quando o teu corpo está em febre, é porque tem algo errado dentro de você. Ou você está doente, ou você está se encaminhando para uma doença. Sim, e Jesus quer entrar na nossa casa, e Jesus quer curar a nossa casa. Mas para isso, como eu disse, nós precisamos convidá-lo a estar na nossa casa. A pergunta para você nessa manhã é: como está a tua casa, querido? Como está a tua casa? Será que não há doentes lá na tua casa? Será, e eu não estou falando apenas de doentes físicos, mas será que não há doentes emocionais? Será que você não está com problemas emocionais, querido? Casa lá e casa vida. Será que não há na tua casa problemas emocionais e espirituais, físicos? Será que não há, querido? Como está a tua casa nessa manhã? Como está o teu lar e como está a tua vida? Estamos vivendo um tempo, dias opressivos, que você não consegue. Muitas pessoas estão chorona por nós estarmos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de angústia, esse tempo de opressão. Como está a tua casa? Jesus quer entrar na tua casa e fazer essa mudança. Como é que eu sei que a minha casa, querido, lá ela está enferma? Você tem que parar e analisar a tua casa. Como está a tua casa? Ódio, intolerância, não há paz, não há harmonia. Então a tua casa está com sintomas de doença, e você precisa levar Jesus para a tua casa. E quando eu olho para a minha casa, quando você olha para dentro da tua casa, como está a tua família, o relacionamento dos teus filhos, o teu relacionamento com as pessoas, está um relacionamento saudável? Está bem? Ou não está? O que Jesus pode fazer na nossa casa? Porque o versículo 15 diz que
ele entra, e no versículo 14, ele já começa a tomar atitude, diz que ele vai lá, ele toca e ele cura esta pessoa. E sim, Jesus quer curar a nossa casa. Quem sabe tem alguém deprimido, quem sabe tem alguém dependente químico, infeliz, solitário, que tem pessoas solitárias dentro das suas próprias casas, depressivo. Ele vai dizer no verso 16, que ele curou todos que ali se dirigiram até essa casa. Se dirigiram, foram, buscaram, convidaram Jesus para ir. E é isso que nós precisamos fazer. No livro de Marcos não precisa você ir, ali vai contar a história de um homem endemoniado, e diz a história daquele homem endemoniado, que aquele homem gostava e morava em cemitério. Ele, em vez de morar em casa, ele morava no cemitério, porque o prazer daquele homem era estar na rua, o prazer daquele homem era estar no cemitério, um lugar de morte. Tem famílias assim, tem pessoas assim, que a pessoa não tem prazer de estar em casa, o prazer dela é estar em lugares de morte. Está faltando Jesus na casa dessa pessoa. Estou falando para pessoas aqui, como eu tenho dito, o nosso vídeo tem chegado a outras pessoas que não estão aqui na igreja, então essa pessoa precisa analisar como está a sua casa. Tem paz na sua casa? Tem alegria? Tem felicidade? Tem harmonia na tua casa? Se não tiver, a tua casa estiver em pé de guerra, estiver em contenda, você precisa convidar Jesus para ir à tua casa. Querido, mas eu quero dizer para você, que se você convidar Jesus para ir à tua casa, ele vai, mas de repente Jesus vai começar a mudar algumas coisas lá na tua casa. E quem sabe ele vai mudar coisas que você não gosta, porque tem pecados que nós não gostamos que tirem de nós, tem pecado que nos dão prazer, e aí você não quer permitir que Jesus vá lá e mexa. Agora Jesus vai na tua casa e Jesus vai começar a mudar a tua casa, mudar os ambientes. Jesus entra, nós temos cantado, Jesus entra na minha casa, muda as estruturas da nossa casa. Eu fico muito preocupado quando a gente canta cânticos assim, que a gente canta ao léu, sem entendimento. Ei, para! Se você fizer isso, pedir para Jesus entrar na tua vida, na tua casa, Jesus vai começar a mudar as estruturas da tua casa. Quem sabe o filme que você está vendo hoje, você vai ter que parar de ver. Você não vai poder mais esbraguejar dentro da tua casa, porque afinal, Jesus está lá dentro, lembra? Você convidou para estar lá. A tua casa tem que começar a ser um ambiente alegre, feliz e santo, porque a presença de Jesus vai estar ali, e Jesus é santo. E nós precisamos olhar para esse texto e ver isso. E nós precisamos, querido, entender então essa palavra e buscarmos Jesus. Então muda a casa, muda essa casa, muda essa família. Veja o que diz o texto, querido, veja o que diz o texto aí. Começo, uma casa doente, uma casa enferma, uma mulher ardendo de febre. Agora Jesus entra, Jesus se dirige até ela. Veja, Jesus se dirige até ela, Jesus pega ela pela mão, e quando Jesus pega ela pela mão, impressionante o poder, a virtude que sai de Jesus, impressionante o fato da presença de Jesus apenas. Jesus começa a mudar o ambiente. Jesus não faz uma oração, Jesus não faz nada, a simples presença de Jesus ali, e Jesus pegando ela. Veja, Jesus pega ela pela mão, e o texto diz que a febre a deixou. Meu Deus do céu, a presença de Jesus, o toque de Jesus começa a iluminar aquela vida. Agora tem um detalhe, querido, que diz que a febre a deixou e ela imediatamente se levantou e passou a servir. Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer curar você, Jesus quer curar a tua família, mas há um propósito para isso. Você precisa passar a servi-lo. E você tem servido, é um propósito teu servir. Jesus veio a este mundo e ele disse, eu não vim, ele poderia ser servido, mas ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você tem servido, querido? Tem servido? Veja, encontramos uma mulher doente de cama e no final encontramos uma mulher servindo. Imagina, agora tem uma multidão de gente à porta da sua casa. E agora muitos endemoniados, muitos doentes ali na frente da sua casa, e aquela mulher que estava, vamos usar um termo aqui, imprestável, porque ela estava em cima de uma cama, agora é uma mulher que está servindo. Ela está
cuidando de alguém ali na rua, testemunhando para alguém ali na rua, dizendo: olha, há poucas horas eu estava assim. Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na minha casa e mudou isso. E agora ela está consolando as pessoas que estão ali fora. Quem sabe ela está fazendo um cafezinho, né? Ela está servindo, ela está fazendo aquilo que ela pode fazer. Querido, você pode fazer algo também. Você pode servir a Deus com a tua vida, com teus dons, com teu talento, com tua juventude, com tua idade, não importa. De alguma forma você deve e você pode servir a Jesus. Sempre vai haver um propósito. Eu sempre vou usar esse testemunho, porque quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Eu sempre uso o testemunho da irmã lá do aeroporto, irmã querida, amável, enferma, doente, com um câncer no intestino. Os médicos chamam a família e dizem: olha, leva a tua mãe para casa, e ela tem 6 meses de vida, ela vai inchar e vai morrer. E ela diz que deitada na cama, ela disse: Deus, eu nunca te servi como deveria. Eu sou uma crente, sou, e se eu morrer eu tenho certeza que vou para o céu, mas eu poderia fazer muito mais. Então a Bíblia diz que se o Senhor me levar, os mortos não te louvarão. Agora eu posso te louvar, eu posso fazer grandes coisas aqui pelo Senhor ainda. Pergunte quantos anos ela está lá ainda. Uma senhorinha, mas tem vigília, ela vai para a igreja, sempre com os folhetinhos evangelizando, sempre falando de Jesus. Entendeu a mensagem, foi curada para um propósito. Por que Deus vai levar uma pessoa dessa? Por que Deus vai te preferir na cama? Por que Deus vai preferir a tua casa em guerra, se a tua casa pode servir a Ele? Agora é claro, a tua casa não vai servir a Deus em guerra, em briga, em contendas, é impossível. Deus não tem prazer nisso, Deus não quer isso para você. Deus quer que a tua casa seja um exemplo, um lugar de edificação, um lugar de transformação, uma casa que pela manhã está doente e uma casa que pelo final do dia está curando pessoas. Oh, aleluias, glórias a Deus. Que mudança, querido. Agora, para isso, precisamos convidar Jesus, precisamos levar Jesus para a nossa casa e precisamos permitir Jesus fazer essas mudanças. Agora, imagina o seguinte: essa mulher é curada. Ah, que alegria! Nossa, que bênção, que tremendo! E ela se levanta daquela cama e daqui a pouco tem um batendo na porta da casa dela. E ela começa a murmurar: ai, mas já tem gente aí, mas já estão começando a incomodar, a minha casa não é para isso. Será que Jesus tinha curado? Não, querido, Jesus curou ela, levantou ela, Jesus sabia: oh, abençoada, daqui a pouco nós vamos ter muitas pessoas aí, e eu preciso de você, preciso no bom sentido, né? Eu preciso que você levante, eu preciso que você venha me ajudar nessa obra. Há uma obra, querida, a ser feita, há um trabalho a ser feito aqui nessa igreja. Nós estamos olhando e a seara está prontíssima para ser colhida, mas está faltando as pessoas que vão colher. Isso é uma encrenca desde a época de Jesus. Jesus olhou para a seara e disse: meu Deus, levanta trabalhadores para essa seara aqui, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus quer fazer grandes coisas, e Jesus tem que começar em nós, tem que mudar esse nosso comodismo. Jesus já curou você, Jesus já levantou você, agora você tem que servir. E servir é muito mais do que estar na igreja no domingo e na quinta, vai muito além. Nosso serviço é daqui para fora. É daqui para fora que nós temos que ser mais igreja. Nós estamos muito fracos desse termo igreja, só estamos aqui, nós temos que sair para fora, nós temos que fazer algo para fora pelos doentes que estão enfermos, e há muitos, e Deus quer usar você. Deus quer usar a tua casa, querido. No caso aqui de Pedro, ou da sogra dele, pensou, querido, você pensou o tumulto que estava essa casa no final do dia? Final do dia, estava uma multidão, o texto descreve, de enfermos ali, gente com demoniada na porta da casa dele. Veja, tem pessoas que quer a cura, quer a bênção, mas só a bênção, não quer compromisso.
não quer servir, não quer doar, não quer emprestar a sua casa para servir a Deus. A tua casa, querido, pode e Deus quer que seja um lugar de bênção, de transformação, de uma casa doente para uma casa onde cura pessoas. Estou falando dessa casa e estou falando lá da tua casa. Como está a tua casa lá? Como está a tua família? Deus quer entrar e Deus quer fazer hoje algo novo. O texto vai terminar dizendo, querido, e eu quero terminar lendo esse texto. Mateus, então, ele cita uma profecia lá do Antigo Testamento. Ele diz no verso 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu quero que você abra comigo Isaías 53. Isaías 53, do 3 ao 5. Isaías 53, fique de pé você que pode. Eu quero fazer uma pergunta para você. Veja que Mateus, que é o texto que nós escrevemos, Mateus é um repórter, querido. Ele está descrevendo os milagres que Jesus está fazendo. E quando Mateus vai descrever o texto que nós lemos, que ele olha aquela multidão ali e vê Jesus curando as pessoas, certamente Mateus lia a Bíblia e lia o Antigo Testamento. E Mateus está dizendo: olha, hoje está se cumprindo o que Isaías falou. E o que Isaías falou? Isso que eu vou ler para você agora. Agora, a grande pergunta que eu quero fazer para você agora, nesse momento: esse texto é real para você? Esse texto é verdade para você ou não? Porque se a tua casa está enferma, e tanto a física como lá no teu lar, esse texto não é real para você. Ele não é verdadeiro para você. Porque Mateus entendeu isso. Opa, tem uma profecia se cumprindo aqui hoje. Olha o que Isaías falou. E era desprezado, e o mais indigno entre os homens. De quem que você imagina que Isaías está falando? 4, 5, 6 mil anos antes de Jesus. Nunca que Isaías tinha noção de quem era Jesus. Mas de quem que Isaías está falando aqui? Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor. Por isso que quando eu oro, querido, e eu vejo uma pessoa com dor, eu digo: Jesus, o Senhor sabe exatamente do que eu estou falando, porque o Senhor sofreu dor. E ele diz: homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Fomos sarados. Vamos ser sarados? Não, fomos. Algo que foi feito, algo que não está para fazer, algo que foi realizado. E na cruz Jesus disse: está consumado. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mateus entendeu isso. Você entendeu isso? Você crê que Jesus levou as tuas enfermidades? Você crê que Jesus levou as tuas dores embora? Então por que essa dor insiste no nosso corpo?
Então por que essa enfermidade insiste no nosso corpo, se do ponto de vista de Deus Ele já levou? Falta fé. Falta fé de mim e de você, falta convidar Jesus para entrar na nossa casa. E como eu digo, às vezes numa religiosidade a gente até diz e convida Jesus, mas querida, é muito sério isso. Quando eu olho para aquele centurião, quando Jesus está vindo, ele diz: Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Aquele homem tem consciência de quem era Jesus. Bom, minha casa está uma bagunça, o senhor não pode estar lá. Sinceridade. Agora a gente convida Jesus, mas a nossa casa está uma bagunça, mas a gente convida Jesus. Então, querido, você pode convidar Jesus se a tua casa está em bagunça, e Ele não liga para isso. Agora aí você vai ter que começar a dar liberdade para Ele, e aí Ele vai começar a organizar a tua casa, mas com um propósito: você vai precisar passar a servi-lo com teu dinheiro, com teu dom, com teu talento, com tua saúde e até com tua enfermidade. Você pode testemunhar do poder de Deus. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus te abençoe então em nome de Jesus.